Continuando nossos estudos sobre estatística, hoje a gente vai trabalhar com um dos conceitos mais importantes da estatística, que é os conceitos de medidas de tendência central. Qual é o intuito de estudar medidas de tendência central? O que acontece é que, em muitos casos, você tem uma grande quantidade de dados. Esses dados precisam ser resumidos. De maneira mais grosseira, esses dados, você tem que unir eles e representar ele a partir de apenas de um número, ou seja, ter um número como representante desse conjunto de dados. E aí, nesse caso, que entra as medidas de tendência central. As mais conhecidas são média aritmética, mediana e moda. Vamos estudar cada uma separadamente e fazer alguns exemplos para ajudar no entendimento desses conceitos. Então vamos falar um pouco agora sobre a média aritmética. A primeira medida de tendência central que iremos analisar. O que consiste a média aritmética? Consiste basicamente no seguinte: se você tiver uma quantidade de dados, de informações, você irá somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos. Vou explicar de maneira bem geral aqui, primeiramente. Suponha que você tem alguns números. Vou chamar x1, x2, x3, x4 e x5. Você tem 5 valores. A média aritmética, eu vou usar a notação MA, você irá somar todos e depois irá dividir pela quantidade. Quantos dados que eu tenho? São 5 dados, então você vai vir e dividir por 5. Esse valor é o representante para todos os 5 valores que você tem. Então vamos no exemplo aqui. Suponha que você tem as suas 4 notas durante o ano, os bimestres. Então, você tem... Vamos ver aqui. Você tirou 4 no primeiro bimestre, 6 no segundo, você tirou 7 no terceiro e 9 no quarto bimestre. Então, vamos primeiro fazer a média aritmética aqui. Então, vai ficar 4 mais 6 mais 7 mais 9. 4 mais 6 mais 7 mais 9, você tem 26. Mas lembrando, a média aritmética você tem que somar e dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos que você tem? Você tem 4 elementos. Então você vai fazer 26 dividido por 4. Então, totalizando 6,5. Então, sua média aritmética é 6,5. Se você tivesse 30 notas, você somaria as 30 notas e iria dividir por 30. Então, média aritmética é um conceito bastante simples. Vamos no exemplo 1. Um time de futebol disputou 7 partidas e marcou 2, 3, 4, 1, 0, 5 e 2 gols neles, nas partidas. Qual a média de gols marcada por partida? Então vamos aqui. Primeiro, temos os dados, que são esses 7 valores aqui. Então a média aritmética vai ser 2 mais 3 mais 4 mais 1 mais 0 mais 5 mais 2. E depois você irá dividir pela quantidade de termos, que é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, a construção é bastante simples. Então, vamos aqui. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Mais 1, 10. Mais 0, 10. 15, 17. 17 dividido por 7. Não vai dar um valor exato, dá um valor aproximado, que é 2,43, aproximadamente. Então, essa aqui é a sua média aritmética. Agora vamos trabalhar com a mediana. Mediana também é uma medida de tendência central e muito importante. O que acontece é que, na média aritmética, se você tiver valores que fogem muito do padrão, esses valores vão influenciar bastante no resultado final. O que eu vou fazer aqui é só uma motivação. Imagina que se você tivesse os números 2, 3, 4, 2, 3 e 16. Se você fosse fazer a média aritmética, ficaria 2 mais 3, mais 4, mais 2, mais 3, mais 16. E depois você iria dividir isso aqui tudo pela quantidade de termos, que é 6. 6 termos, ok? Essa soma toda dá 30. 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 é 5. Observe que os valores, a maioria dos valores na prática, o 5 não é uma boa medida central para eles. Só surgiu 5 porque o 16, de certa forma, foge do padrão dos números em geral. Então, em muitos casos, é importante ter outras medidas de tendência central, que é o caso, por exemplo, da mediana. Como funciona a mediana? A mediana de certa forma, de maneira informal, é realmente o elemento que está no meio dos seus dados. O que você deve fazer? Você tem um conjunto de dados, como sempre você vai ter para analisar. A primeira coisa é você colocar em ordem crescente e depois pegar o elemento que está no meio. Só que aí surge um pequeno probleminha. Só existe o elemento que está no meio, exatamente um elemento que está no meio, caso seja ímpar. Se for par, fica 2 elementos no meio. Então vamos ver como que a gente vai prosseguir nesses exemplos. Suponha que você tem esses números. 10, 4, 3, 8 e 5. Suponha que de informação você tem 5 valores. Eu quero fazer a mediana. Quantos elementos tem? 5. Então é ímpar. Primeira coisa é você colocar em ordem crescente. Em ordem crescente, vai ficar o quê? Primeiro, 3. Depois, o 5. Depois, desculpe, o 4 aqui. Aqui é o 4. Depois é o 5. Depois é o 8. E depois é o 10. Que é o 4. Colocou em ordem crescente. Como é ímpar, existe exatamente um elemento no meio. Esse elemento é a mediana. Então, a mediana desse conjunto de dados é 5, porque ele ocupa a posição do meio depois de ter sido colocado em ordem crescente. Não esqueça de colocar em ordem crescente. Tome bastante cuidado. Observe que quase foi cometido um erro aqui. Então,
Então, sempre coloque em ordem crescente. Esse foi no caso que a quantidade de elementos era ímpar. Agora vamos no caso que seja par. 10, 4, 3, 8, 5 e 7. Então agora a gente tem 6 elementos. Então você tem uma quantidade par de elementos. Primeira coisa, colocar em ordem crescente. 3, depois o 4, 5, 7, 8 e por último o 10. Então você tem esses elementos. Agora, como a quantidade é par, você tem 2 elementos na posição central. A única coisa que você vai fazer é a média aritmética apenas desses 2 elementos. Então, a mediana vai ser a média aritmética dos dois. Então, é somar os dois e dividir por 2. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Então, essa é a mediana. Observe, uma coisa bem importante é que, caso a quantidade de dados seja ímpar, existe o elemento no meio. Caso seja par, nem sempre a mediana que você encontra pertence aos dados que você tem. Por exemplo, não tem 6 aqui, mas a mediana é 6. Já no caso de quantidade ímpar, a mediana realmente está lá no conjunto. Então, isso é importante. Exemplo 2. Estas são as medidas de comprimento das alturas em centímetros de um grupo de 10 crianças. Qual é a mediana? Então vamos aqui. Vamos primeiramente colocar em ordem crescente. Não esqueça de colocar em ordem crescente. No caso da média aritmética não é necessário, mas a mediana você tem que colocar. Qual que é o menor elemento? A parte mais complexa de fazer exercícios de medidas de tendência central é colocar em ordem crescente na parte da mediana. O menor elemento, então, é 105. 105. Próximo elemento. 110. Eu sugiro que você vá fazendo e vá retirando eles, para agilizar o processo. Tem outro 110 também, então ele entra também. 110. Tem outro elemento? 110? Não. 111? Não tem. 112? Não tem. 113? Tem. 114? Tem outro 113? Não. 114. 115? Tem um. 116 tem, não tem. 117. 118 não tem. Tem 119. 120, vou continuar aqui. 120 e 125. Vamos verificar se a gente colocou todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Então tem os 10 elementos. Como é par, a mediana vai ser obtida a partir dos 2 elementos do meio. Quais são os elementos do meio? São esses dois aqui. Observe que ficou 4 para cá e mais 4 para cá. Então, a mediana é 114 mais 115 dividido por 2, que dá 114,5. Então, essa
é a mediana. Vamos estudar a moda. A moda é basicamente a medida de tendência central mais fácil de ser encontrada. A definição formal dela é o elemento que ocorre com maior frequência. Então é bem simples calcular ela. Por exemplo, suponha que você tem os seguintes dados: 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4. Você tem essa quantidade de dados. Se fosse a média aritmética, tinha que somar todos e dividir por 7, porque tem 7 números. Se fosse a mediana, você tinha que colocar em ordem crescente e calcular, encontrar o elemento do meio. Já a moda é você observar o elemento que ocorre com maior frequência. Então, qual é o elemento que ocorre com maior frequência? O elemento 4. Então, você tem que a moda é 4. Ok? Mas suponha que você tenha um conjunto assim: 2, 4, 3 e 1. Você tem 6 elementos. A quantidade de elementos para a moda não tem significado. É só observar o que ocorre com maior frequência. A quantidade total de elementos não importa. Sim, o que ocorre com maior frequência. Aqui nesse caso, os que ocorrem com maior frequência é o 4 e o 3. Todos têm uma frequência 2. Todos aparecem 2 vezes. Então a moda é 4 e 3. Nesse caso, você diz que é bimodal. Bi porque são 2 elementos que estão na moda. Se tivesse, por exemplo, 4, 5, 5, 4, 1, 3 e 3. Aqui, os elementos que ocorrem com maior frequência são 4, o 5 e o 3. Todos ocorrem 2 vezes. Então, a sua moda são os 3 elementos: 4, 5 e 3. Aqui é um caso que a gente chama de trimodal. E para finalizar aqui, nesse exemplo de cima, suponha que você tenha 1, 2, 3 e 4 como elementos. Qual que seria a moda? Nesse caso, não tem repetição. Então, você diz que é amodal, ou seja, não tem moda. Porque não tem nenhum elemento que se repete. Observe que nesse daqui, o 4 era a moda. Ele apareceu 3 vezes. O 3 foi repetido 2 vezes, mas é só o 4 que é a moda. Não é só porque o elemento se repete que ele faz parte da moda, não. É o que se repete na maior quantidade de vezes. Para finalizar, o exemplo 3. Considere o peso de 10 pessoas, que são os pesos das 10 pessoas. Qual é a moda? Então, a gente tem que procurar o que ocorre com maior frequência. Uma dica é, no caso, quando você tem uma grande quantidade de dados e fica muito difícil você observar qual que ocorre com maior frequência, eu sugiro que primeiro você coloque em ordem crescente, como você fazia na mediana. Isso vai ajudar você a verificar qual elemento que ocorre com maior frequência. Mas aqui são só 10 elementos, não é necessário isso. Vamos ver qual que é o elemento que ocorre com maior frequência. 87, por exemplo, ocorre 3 vezes, é um forte candidato, mas vamos ver os outros. 85, 2 vezes, o 76, só uma vez, o 90, 2 vezes, por enquanto o 87 está sendo a moda. O 87, que novamente, 3 vezes, o 93, só uma vez, e o 90, 2 vezes. Então, observe que 87 ocorreu uma, ocorreu 2 e ocorreu
3 vezes. O mais próximo era o 90, que ocorreu só 2 vezes. Então, a moda é 87 quilos. O 90, se tivesse aparecido mais uma vez, entraria na moda e seria bimodal. Mas como é o que ocorreu mais vezes, sozinho, então é a moda.